Então, acho que, primeiro de tudo, para quem assistiu o último episódio sobre IA, pode ter ficado com a impressão de que o Akita não acredita em IA, É não verdade. gosta em IA, ou então que IA não presta, não é nada disso. Acho que vale a pena até dar um parênteses, Tá. que eu acho o seguinte, IAs hoje, guarda-chuva IA, tem um monte de ferramentas de IA por baixo. Uma delas é o tal do gerador de texto, que é o GPT, então o gerador pré-treinado, chat GPT, que é gerador de texto. É uma fração do que IAs podem fazer e faz muito bem. Então, uma coisa que é excepcional numa IA é que ele consegue gerar textos parecidos com o que um humano geraria, tanto que o povo está usando agora para escrever até matéria de jornal. Você não sabe, tem gente se consultando com o chat GPT, tipo, Tem. terapia, cara. Tem mesmo. Na verdade, até eu expliquei sobre os modelos open source de IA. Existe, antes da OpenAI lançar o novo ChatGPT 4o, 4.0, esqueci, 4o, que você pode conversar com ela, a gente já estava fazendo isso no mundo open source e tinha um modelo chamado Samantha que foi treinado justamente para diálogos mais parecidos com o de um psicólogo, por exemplo, onde ela não só responde factualmente, mas tenta ter simulação de empatia, do tipo, você está Nossa. bem, você realmente quer dizer isso, a gente pode conversar mais sobre isso. Então, tem um diálogo um pouco mais amigável do que simplesmente a frieza de isso está certo, isso está errado, o fato é este, o fato não é aquele. E aí já tinha também aí uma outra área de IA, que é gerador e reconhecimento de voz. Então você pode pegar um texto, ele gerar uma voz parecida com o humano, ou entender o que você está dizendo e traduzir num texto. Então, se eu consigo pegar o que você diz, traduzir num texto que vira um prompt, manda para um chat GPT ou qualquer um desses modelos, ele gera uma resposta e a partir desse texto gera um áudio, agora você tem um diálogo, então eu já consigo dialogar com um modelo de gerador de texto. Então, isso é uma coisa que já acontece. Tá. Aí, nessas outras áreas, a gente tem computer vision, então, que nem a ideia de alguns anos antes, o grande hype era carro que dirige sozinho, lembra É. disso? Então, a Tesla tem o autopilot, que é um semi-autopilot, então ele não dirige 100%, mas vários Uber estava tentando, a Amazon estava tentando, a Apple estava tentando. Ninguém conseguiu ainda fazer um 100%, mas já chegou num nível que é bem prático, você já consegue ter A táxis. gente vê na China táxis Tem. totalmente automáticos? Em Autônomo ou não? algumas regiões totalmente autônomo, sem motorista dentro. Então, mas não é em qualquer lugar, né? Ah, tá. Então, se você largar numa quebrada que ele não entende, ele não vai saber o que fazer. Mas em algumas áreas controladas você Entendi. consegue ter. São Francisco já teve, em Phoenix, no Arizona, já teve, ou ainda tem. Então tem vários programas tentando fazer isso e disso depende computer vision, que é você o computador conseguir enxergar uma imagem em tempo real, distinguir que aquilo é uma criança atravessando a rua e ele tem que parar. Então esse tipo de coisa que é extremamente importante e a velocidade é importante. Então isso é outra área também. E Tá. para a nossa área de programador, muita gente está preocupado que o computador vai substituir o programador, portanto não precisamos mais de programadores. Foi um cara da. Quem que falou isso? Foi um cara do. O dono da Nvidia, Isso, da Nvidia. o próprio Elon Musk fica falando o tempo todo que vai ter a super inteligência, que vai ser perigoso, que ele vai destruir o mundo. Aí tem toda a ficção científica por trás. Que ajuda, né? É, ele adora fazer isso. Todos eles têm que fazer isso para manter o hype andando. Agora, na nossa área mesmo, a gente sabe, e fica pior porque o povo, eles distribuem a ideia de que a inteligência artificial, redes neurais é uma coisa que nem quem faz as redes neurais entende como É, funciona. eu já ouvi isso. Você já ouviu isso, né? Já. E é É mentira? mentira. O quê? É mentira, é mentira. O que eles querem dizer, essa é a dificuldade de verbalizar o que quer dizer. O treinamento que se faz numa rede neural gera um montante de dados. É um banco de dados que ele gera no final, um arquivão. Esse arquivão tem um monte de numerozinhos, probabilidade 0.0001, 0.9995. Agora, o que o relacionamento de todos esses números querem dizer, tipo, se eu tiver que na minha cabeça de ser humano tentar colocar esses números na minha cabeça e tentar te explicar cada um desses números, isso eu não consigo fazer. Ah, tá. Mas é porque é muito trabalho. É que nem se eu te pedisse assim, você consegue de cabeça me contar quantos grãos de areia tem numa praia? Fala, Esquece. cara, não dá, é muito trabalho. É. Se eu precisar fazer, você vai fazer.
Se a sua vida depender disso nesse momento, você vai, ok, vou pegar um grão de cada vez. Vai ser um puta trabalho desgraçado, mas você vai fazer. É a mesma coisa nesses arquivões. São bilhões de números. E bilhões de números, eu vou levar anos para identificar isso. Mas, se minha vida depender disso, tudo bem. Eu vou pegar um pedaço de papel aqui e vou começar a escrever um por um. Mas o que o computador consegue fazer é muito mais rápido do que eu consigo. Então, o computador consegue pegar milhares desses números de cada vez, cruzar eles e chegar numa conclusão. É assim que ele chega numa conclusão de escrever uma resposta. Eu entendo como esse mecanismo funciona. E tudo que o computador faz, ele não faz sozinho. Eu tive que programar ele para fazer isso. Então eu sei o processo pelo qual eu pego esse monte de grão de areia e eu consigo dar um jeito de fazer o computador contar ele para mim. Então, embora eu tenha dificuldade de fazer isso na força bruta, o computador sabe fazer porque eu programei ele para fazer isso. Então, nós sabemos exatamente como funciona. Não existe absolutamente nada que tenha ali numa rede neural que um engenheiro de computação, de um programador, não saiba o que ele está fazendo. A complexidade do resultado é que é difícil de prever, é que nem meteorologia, é muito difícil de você só medir uma temperatura e prever com precisão se vai chover, quanto vai chover, em que grau vai chover. Eu sei que todos esses parâmetros existem, mas é muito difícil de calcular todos esses milhões de parâmetros sabendo que... Teoria do caos tem Teoria do caos tem a ver com isso. Porque uma pequena variância num número que eu não olhei causa toda uma diferença. Que leva a um erro absurdo. Absurdo, exatamente. Então é muito difícil. É real aquele negócio de a batida de uma asa de uma andorinha pode causar um furacão na China? É verdade. Que vai criando uma alteração aqui que vira outra coisa. Então, na verdade, a gente vai falar... Você sabe, né, do efeito borboleta, de onde vem esse termo ou não? Sei. Esse é a borboleta de Lorentz. Então, o cara era um meteorólogo, um cientista, alguma coisa. E ele estava fazendo cálculos no computador da década de 60, 70, não lembro. E isso ia imprimindo num papel vários números. Esses números que eu tô falando, vários números de previsão. Só que naquela época, por eficiência, otimização ou performance, ele falou um número com decimais 0.xyz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que ponto eu preciso ir nessa precisão para ser preciso? Será que precisa de 20 Quantas dígitos? casas decimais? Será que eu preciso de 10 dígitos? Será que 4 dígitos não é suficiente? Para a maioria das pessoas, 0.99 tá ótimo. Um 9 a mais ou um 9 a menos ali no fim, foda-se. Mas em meteorologia, em grandes números, faz muita diferença um 0.0000001. Mas naquele programa que eles fizeram, eles estavam truncando esses números para, tipo, pensa arredondar, vai. Vamos arredondar para ficar mais fácil de fazer a conta. Só que quando ele fazia isso, essa diferença de 0.00001 começou a gerar um resultado completamente inesperado lá pra frente. Completamente. Então, você estava prevendo que ia chegar daqui, você ia chegar em Campinas, ia chegar em... De repente, você chegou no Polo Sul, assim. Mas você mudou só 0.0001. Absurdamente pequena. Uma absurda, absolutamente pequena. E daí vem a metáfora. É tão pequeno que parece batida de uma borboleta. Não, então eu vou te falar de onde veio esse termo. É de um conto do Ray Bradbury chamado O Som do Trovão. Já viu essa da história? Conta essa história. A história é fantástica, Conta. Ray Bradbury é um dos meus autores preferidos. E tem uma história que os caras constroem uma máquina do tempo e eles vendiam safari na época pré-histórica. Ou seja, você pagava o seu dinheiro lá, os caras se levavam para a pré-história, a equipe deles já tinham ido dias anteriores, sabiam os dinossauros ou algum animal grande porte que ia morrer por um raio ou queda de uma árvore, ou seja o que for. Eles marcavam esse animal. E então você chegava alguns segundos antes dele morrer e os caras tinham a sensação de atirar no animal e um safari. Então eles não alteravam o futuro. Depois ia alguém lá, tirava a bala e tal, tudo. E eles tinham uma passarela que ela era... Você não tocava no solo, ela flutuava. Então você ia naquela passarela, o chefe da expedição falava, cara, de maneira alguma você pode descer dessa passarela, ok? Ok. Vocês vão aqui e tem que atirar só no monstro, no bicho que a gente tá marcado, não pode fazer nada. Beleza? Vai um cara, chega lá, vê um tiranossauro absurdo, o cara se apavora na hora de atirar, cai disso
e sobe pra passarela. E aí o cara dá um putz, pô, você não podia ter feito isso. Dá uma checada nele, não alterou em nada, beleza. Só que quando ele chega no tempo presente dele, que é o nosso futuro, o cara olha debaixo da bota dele, ele pisou numa borboleta. E aí, quando ele vai ler o jornal, é outro presidente. A Alemanha venceu a guerra, sei lá. Ele alterou tanto o futuro, mas fala, cara, eu só pisei numa borboleta. Só que aquela borboleta deixou de gerar não sei quantas borboletas, aquela borboleta pode ser alimento, não sei o quê. Foi gerando tantas pequenas mudanças que elas foram ficando cada vez maiores, que no futuro o mundo é totalmente diferente. Foi daí o efeito borboleta. Exatamente. E esse efeito, a maioria das pessoas sabe dessas histórias, essa história, por exemplo, ou depois que veio derivados, como o filme do Ashton Kutcher, O Efeito Borboleta, que fazia pequenas mudanças também, alterava totalmente. Todo mundo entende, eu acho, que esse negócio, mas ele nunca pensa que acontece com ele, sabe? Então, na prática pra gente, o que é? Na prática, assim, tudo aquilo que a gente chama de sorte, tudo aquilo que a gente chama de coincidência, essas pequenas coisas, pequenos eventos que acontecem no nosso dia a dia, todo mundo tem aquela história, cara, se não tivesse sido aquela pessoa, isso não teria acontecido. Se não tivesse ido naquele dia, naquele horário, em tal coisa, encontrasse tal pessoa, não teria conseguido aquele emprego, não teria conhecido minha mulher. Se eu tivesse acordado 5 minutos antes, 5 minutos depois. Exatamente. Muita gente teve essas histórias, por exemplo, no 11 de setembro. Nossa, eu estava para embarcar naquele avião e aí, por sorte, alguém me ligou e eu perdi o voo. Ainda bem que eu perdi, agora eu tô contando a história. Então, existem esses pequenos momentos, aquela pequena ajuste de 1 segundo que ali acabar a sua vida, mas agora continua. Então, ou seja, é um efeito absolutamente drástico, é um efeito caótico. E esse efeito caótico não é uma coisa... Óbvio que a gente não tem como prever, essa é a beleza disso tudo, mas ele é um campo estudado dentro das ciências. Existe teoria do caos dentro da física, e a física estuda efeitos não lineares, que a gente chama. Porque linear é quando você se você aposta R$10, ganha causa 100. Efeito. Causa e efeito. Aposta 20, você ganha proporcionalmente 200. Totalmente previsível. Previsível linear. Não linear é justamente você não tem uma previsibilidade tão óbvia, pode ser exponencial, pode ser logarítmica, pode ser N outras modalidades de crescimento que não são tão previsíveis, que é o que acontece, por exemplo, com climas, que é o que acontece, por exemplo, com a ideia de sorte, carreiras, no caso, em geral. Então, a gente pensa que é possível planejar tudo de forma linear, mesmo entendendo que no dia a dia da vida a gente tem esses eventos que alteram completamente a sua rota e elas são difíceis de prever. Então eu acho que a ideia toda da carreira de programação, ou qualquer carreira, é que muita gente fica ansiosa, com medo, sem saber como prosseguir porque ele não consegue visualizar linearmente o próximo passo, ou parece que o próximo passo é tão ridículo que não vale a pena perseguir, mas ele não entende que ao não fazer isso, você perde a oportunidade de ter esse evento que pode dar uma guinada absolutamente fora da sua realidade, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, quanto mais você se expõe a múltiplas oportunidades diferentes, é onde você tem mais chances. Coisas não previsíveis podem acontecer. Pode acontecer. Se você não sai da sua casa, se você segue sempre a mesma rotina, você tá menos exposto do que, hoje eu vou pegar outro caminho. Hoje eu vou, em vez de carro, vou pegar um Uber. Hoje, em vez de Uber, eu vou de bicicleta. Então, e aí tem...